Aleluia! Bem-vinda, mulher de Deus. Quero dizer que se você parou aqui para assistir esse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para ministrar a tua vida. Deus tem algo novo para falar contigo. Deus tem uma chave para fazer você destravar, desatar algo que precisa ser liberado para você nesse tempo, nesse ano, nessa estação. E eu quero te dar as boas-vindas, né? Louvando a Deus por essa oportunidade, por essa porta aberta para a pregação da palavra do Senhor. Dizer que nós estamos aqui gratas. Eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor já fez e com aquilo que o Senhor fará. Eu creio nisso. Porque de mim mesmo, né? Eu estava aqui conversando com a minha convidada. A gente não tem nada de nós mesmos, mas o Senhor, Ele é tão grande, tão fiel. E eu tenho certeza que hoje Ele tem uma palavra para abençoar a tua vida. Eu quero dar as boas-vindas, né? Além de vocês que já estão aí, também a nossa querida convidada, né? A Kaliene, né? Sampaio, Kaline Sampaio. Kali, eu estou chamando ela assim com carinho de Kali, porque eu já me conectei, né? Você vê que mulheres do secreto, elas andam na mesma sintonia e elas se conectam de uma forma muito fácil. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Um prazer, né? Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Agradecer a você, missionária Tamires, né? Estamos assim, nos conectando. Aleluia. Eu digo que na presença do Senhor, Ele promove essas conexões abençoadas. É Ele quem traz e quem nos abençoa. Então, sou muito grata a Deus por essa oportunidade, né? De estar aqui para a gente juntas divulgar o reino de Deus, né? Aleluia, coisa linda. Então, mulheres, vocês que já chegaram aí, homens também que, sabe, Kali, o nosso podcast aqui é Mulheres do Secreto, mas os homens, eles amam e eles estão sempre por aí, comentando, compartilhando. Você que já chegou aí, envia para mais umas 10, 20 amigas, fala com elas da importância de ser alimentada pela palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus, e quanto isso é importante e é essencial para o crescimento espiritual da sua vida e de todas aquelas que você enviar esse vídeo, né? Seja uma missionária do Senhor, vá lá, envia, clica no aviãozinho, se inscreve, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, porque toda semana nós estamos aqui entregando algo da parte de Deus para abençoar gratuitamente a sua vida. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o testemunho, né, da princesa, da linda mulher de Deus que está aqui com a gente. E eu queria, Carla, que você se apresentasse, né? Eu não gosto muito de apresentar os meus convidados, porque às vezes eu falo daquilo que você faz e não daquilo que você é, né? Então, eu sei que você é uma mulher de Deus, uma mulher do secreto, uma mulher que está aqui já com um testemunho, né? E por isso que eu senti no meu coração de te chamar para estar aqui compartilhando dessa mesa com Jesus e com as nossas queridas que estão aí conosco, para que você possa passar para nós como foi o seu testemunho, a sua experiência, e que a gente possa aprender, né, com aquilo que você recebeu de Deus hoje. Então, começa aí falando um pouquinho de quem é a Kali, né? E o projeto que Deus colocou na sua vida, que é o Parceiras de Leitura, né? Vamos falar um pouquinho dele também. Isso, vamos lá, mulheres. Eu sou Kaline Sampaio, né? Sou filha do rei. Eu sempre me denomino assim, primeiramente. Eu sou uma filha amada do rei. Eu sou esposa há 27 anos. Sou mãe, né, de 3 lindos príncipes, João Pedro, Henrique e Samuel. Tenho uma nora do coração, Esté, já tenho um neto, José, de 1 ano, 1 aninho e alguns meses. E sou uma missionária do Senhor, né? Eu tenho dito para as mulheres que o meu lema de vida é eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E eu ouvi há pouco tempo a pregação de um pastor no final do ano, 2023, e ele dizia, tudo o que Deus quer de nós não é a nossa capacidade, Ele quer a nossa disponibilidade. Porque quem capacita o vaso é Ele. Aleluia. E Ele capacita do jeito que Ele quer, na medida que Ele quer. Então, tudo que eu tenho dito ao Senhor é, eis-me aqui, Senhor. E o Parceiras de Leitura, né? Como surgiu esse ministério? No ano de 2019, nós estávamos em casa e aí sentimos um desejo no coração, o Senhor colocou no nosso coração um desejo de formar um grupo de mulheres para a gente ler um livro, né? E aí eu convidei algumas amigas mais próximas, né? Na sua casa você convida primeiro os mais próximos, não é isso? É verdade. E aí eu trouxe para dentro da minha casa e ali nós começamos estudando em 2019, Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Foi o nosso primeiro livro. E foi uma experiência muito incrível. Aí tivemos 2 livros esse ano. Sim. Tivemos também A Mulher que Nunca Envelhece, da Léa Mendonça. Um livro maravilhoso.
E aí o que aconteceu? O objetivo inicial era que continuássemos com esses grupos presenciais. Só que aí chegou a tão, né, inesperada pandemia em 2020, né? E aí a gente teve que ir para o formato online. E aí trouxemos o Ministério Parceiras de Leitura para o online. E aí começamos os grupos online, né? Nós temos hoje parceiras do Brasil todo. Eu tenho mulheres em vários estados do país conectadas conosco. Já tivemos mulheres de fora, dos Estados Unidos, Portugal. E ali a gente faz a leitura a cada 15 dias. Hoje nós trabalhamos também com chás das parceiras de leitura. São, em média, 3 chás por ano. A cada 3, 4 chás por ano, né? Nós fazemos esse momento de... O chá é um momento de louvor, de palavra, de testemunho, troca, né? Um momento de partilha. Aleluia. E eu tenho certeza, nós temos saído dali muito edificadas com chás. O ano passado nós tivemos também o privilégio de realizar o primeiro encontro das parceiras de leitura. Foi ali na Igreja Batista Central, onde nós tivemos ali, em média, 68 a 70 mulheres inscritas. E foi uma tarde inteira, 4 horas de adoração, de testemunho, de palavra de Deus. E ficou marcado, eu tenho certeza, na vida de muitas mulheres. Né, e vai continuar marcando. Amém. E aí estamos aí nesse formato. E agora o Ministério, como idealizadora desse Ministério Líder, eu trago aqui para todos, né, o nosso primeiro livro, primeiro livro escrito, um projeto de Deus, um livro que é um testemunho real. Né? Escrevemos daquilo que o Senhor nos mandou e que Ele nos convidou primeiramente a viver. Então esse livro é um testemunho real da minha vida, de tudo que eu venho vivendo na presença do Senhor. E tem muito mais. Né? O nosso livro, olha ele aí. Para vocês, de mulheres. dentro para fora. Chegou a hora da transformação. Isso, nosso livro, nossa foto aqui, né? Nós conversamos muito com Deus acerca desse momento. Ele disse: é assim mesmo, porque fala de você. Você vai dar o seu testemunho pessoal do que eu estou fazendo de dentro para fora na sua vida. E assim Ele quer fazer com cada um de nós. Né? Amém, eu creio. Amém. Glória a Deus. Eu creio assim. Então, esse projeto ele nasceu como um intuito de formar pessoas para ler. Isso, né? Incentiva a leitura. Incentiva a leitura. Isso, e como é maravilhoso a leitura, né? É. Eu sou apaixonada por leitura, amo ler. Principalmente assim, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mas a gente sabe que tem livros, tem pessoas que são ungidas, usadas por Deus e estão ali compartilhando uma experiência que de repente durou 30 anos, 20 anos, 10 anos, numa leitura que você pode ler em uma semana. Isso. Então é um conhecimento rico em curto tempo. Então eu sou apaixonada, incentivo inclusive meu filho, né? Lá em casa todo mundo gosta muito de ler, de ter esse prazer na leitura, né? De viajar na leitura. Isso. E parabéns por esse projeto, por ter ouvido a voz de Deus, né? Amém. Mas o que é que nós queremos trazer para as mulheres que estão conosco hoje? Como esse processo aconteceu, né? De sair para fora, né? De dentro para fora. Como foi que aconteceu esse processo? O que foi que te norteou durante essa caminhada, né? Você já estava pronta? Você já veio com esse intuito e aí foi acontecendo? Ou você passou por algum processo de transformação, como uma borboleta, né? Que primeiro ela sai do casulo, ela é apertada, ela é prensada. E geralmente quando a gente extrai um testemunho é quando algo vem de dentro para fora. Mas para o que está dentro vir para fora, ele precisa de uma pressão. É isso mesmo. Como foi e isso? Com certeza, nós estamos vivendo o verdadeiro processo da metamorfose, né? Aleluia. E eu sempre digo que a gente só pode falar de algo que a gente viveu. Sim. Né? O testemunho ele precisa ser vivenciado. E eu acredito que todo testemunho ele dói. A gente é prensado mesmo ali. E o Senhor me trouxe dessa forma, né? Eu já tenho o quê? Hoje eu tenho 47 anos de idade, não tenho nenhum problema em dizer a minha idade. Não parece. Eu digo que idade é vida, né? É bênção de Deus nas nossas vidas. E sempre servi ao Senhor desde pequenininha na igreja. Me batizei aos 10 anos de idade na Igreja Batista Central. Então, sempre trabalhei em todas as áreas na igreja, mulheres, jovens, crianças, escola bíblica dominical, né? EBD, professora. Mas o Senhor queria algo mais de mim. Sempre continuei servindo, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Mas Ele queria extrair algo mais. Ele queria uma mudança mais profunda. Ele queria, né, algo mais de dentro para fora. E Ele sabia onde eu deveria mudar. O Senhor é maravilhoso, né? Ele muitas vezes Ele nos dá o tempo
Mas às vezes a gente não aproveita esse tempo. E aí eu louvo a Ele porque chegou um momento que Ele disse, vamos, filha, chegou a hora da transformação. E tem tantas mulheres aí, Cália, que estão nos assistindo, né? Que elas podem estar passando por isso. Isso. Se veem ali dentro da igreja, se veem como servas, estão ali, mas ainda não tiveram aquilo que está dentro extraído para fora, né? E isso é uma chave que gira no mundo espiritual. Tem um tempo, tem um processo. E eu acredito muito que talvez essa mulher ela não tenha ainda conseguido extrair isso porque ela não aceitou viver o processo. Isso. Porque o processo de extração é doloroso, mas vale muito a pena. É isso mesmo. E se a gente não trilhar no caminho da obediência, a gente pode perder de receber esse novo de Deus em nossas vidas, né? Eu recebi esse comando do Senhor para essa mudança mais profunda de dentro para fora em maio de 2020, no auge da pandemia, dentro da minha casa, lavando o meu banheiro, reclamando, murmurando, né? Ali eu estava cheia de afazeres naquele dia, marido com trabalho online, filhos, 2 filhos em casa com escola online, aquilo. Eu estava vivendo um momento crítico de ansiedade na minha vida. E aí eu fui lavar o meu banheiro, muito chateada, resmungando. E o Senhor falou claramente comigo e disse, filha, você vai escrever um livro. E eu disse, Deus, como é isso? E você vai viver uma transformação, primeiro, de dentro para fora. Aceite esse processo. E ali dentro daquele banheiro ainda, eu lembro como hoje o meu filho colocou uma canção. E ele foi lavar uma área na nossa casa e colocou uma canção, aquela canção, eu sou grato por tudo que tenho. Ali eu comecei a chorar muito dentro do meu banheiro, e o Senhor começava a ministrar o meu coração, o primeiro capítulo desse livro, Seja Grata. E ele foi fazendo um ribuliço, realmente, essa é a palavra, dentro do meu ser, dizendo, filha, seja grata, seja grata. Ele me levou a lembrar de tudo que eu já tinha na minha vida, a minha casa, a minha família saudável, protegida, o emprego estável do meu esposo, a minha igreja amada. E ele disse, filha, por que tanta murmuração? Por que tanto desespero? Seja grata. E ali dentro do meu banheiro, ele me deu os 2 primeiros capítulos do livro. E depois ele me deu mais os outros capítulos, e aí chegou num determinado capítulo, que é o penúltimo capítulo do nosso livro, o antepenúltimo, é o 5º capítulo, e eu não aceitei o processo, né? E aí eu parei. E assim somos nós na nossa vida. Nós queremos muito de Deus, né, Tami? Nós queremos sempre o mais de Deus, o novo de Deus, o melhor de Deus, mas viver o processo, aceitar em obediência e ser mudada, aí é onde a coisa pega realmente. E foi aí em 2020 que eu disse, Deus, eu não vou fazer isso aqui não, porque eu lembrava de uma área da minha vida, né, onde Ele estava querendo me ensinar a honrar, e eu lembrava ali que eu tinha alguém na minha vida, dentro da minha parentela, alguém que eu precisava honrar e que eu não estava honrando. Então eu disse, Deus, eu não aceito. E aí eu engavetei esse projeto desse livro, e agora no ano de 2023, no ano passado, em março, ele me trouxe uma nova chamada, ele me deu uma nova oportunidade. E disse, filha, chegou a hora da sua transformação, venha comigo. Mas o mais lindo que eu quero dizer para vocês nesse momento aqui com a missionária, é que quando o Senhor nos chama para algo, Ele garante. E eu tenho sentido uma paz tão grande em todo esse processo, o processo de publicação do livro, o processo de concretização desse sonho, porque eu tenho a certeza de que Ele está comigo o tempo todo. Mas vivemos dias muito difíceis no ano passado, até chegar esse momento de término, né? Sim. Da escrita final desse livro. E você falou aí, Kali, que você começou a escrever esse livro. Olha que coisa linda, porque todo processo na nossa vida, ele é um livro, ele é um testemunho, né? Verdade. E eu sou suspeita a falar, porque eu passei por processos e processos, até a gente chegar à maturidade, são muitos processos, né? E hoje, às vezes, as pessoas nos veem aí e dizem, olha, para ela foi mais fácil, é como se ela já tivesse nascido pronta, olha que coisa maravilhosa. E isso aí, porque as pessoas olham, às vezes, o altar e elas acham que é um lugar de exibicionismo, de você aparecer, mas não, a verdade é que o altar, ele revela o seu secreto. Isso. Quando você está num altar, que nem sempre é um púlpito, mas pode ser um lugar de destaque, de influência, isso. Você só está revelando aquilo que você já recebeu de Deus e um processo que você foi aprovada e que agora você precisa passar isso para outras. Né? E eu lembro de inúmeros processos, mas tem um processo que foi bem mais marcante na minha vida, que também foi na época
basicamente ali de pandemia, 19 para 20, né? E quando você falava aí da questão do aceitar passar pelo tratamento, não é fácil. Não é não. Porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Então, assim, você acabou não falando muito, né? Não sei se a gente vai poder entrar de uma forma mais profunda, eu creio que sim. Sim. Mas eu queria que você falasse para essas mulheres o que foi que você não conseguiu aceitar de Deus ali naquele primeiro momento, que ele disse assim, não, é hoje, eu preciso que você entenda que eu quero extrair azeite. Eu quero extrair azeite, vai doer, mas vai ter que sair. Então, qual foi o processo que você não aceitou de imediato? Olha bem, eu tinha um relacionamento, hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer no passado, eu não tenho mais. Glória a Deus. Mas eu tinha um relacionamento muito difícil com a minha única irmã de sangue. Eu tenho 6 irmãos homens e apenas uma irmã mulher. Nós somos 8 ao total, filhos da dona Clarice, né? Minha linda mãe. Mãe, um abraço aí. E a nossa vida inteira nós tivemos um relacionamento muito conturbado, né? Um relacionamento de muitas intrigas, muito desentendimento, inveja, falta de honra. Só que eu não entendia isso. E passei a minha vida inteira assim, nós casamos, nós somos 2 casadas, e eu não aceitava, né? E aí o que aconteceu? Na minha ideia de me proteger dela, eu me afastei. E aí eu comecei a viver um momento da minha vida de rejeição, e eu comecei a rejeitá-la. Era como se, para mim, ela não existisse em minha vida. Eu coloquei isso na mente e fixei isso. Eu dizia, Deus, eu já tenho irmãs, eu tenho amigas hoje maravilhosas, irmãs, então eu não preciso da minha irmã de sangue. E no momento que o Senhor me chamou para esse livro, para escrever esse capítulo da honra, é o capítulo maior do livro, eu sabia que Ele estava me chamando para esse momento. E aí, porque você sabe porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, quando ela vem, e a voz de Deus é como uma espada, né? Então ela penetra. Então, ele disse para mim, você vai ter que mudar essa área aí da sua vida, para você ter como é que eu posso falar, uma alavancada aí no seu ministério, fazer tudo o que eu tenho para você fazer, filha. Você vai ter que corrigir esse momento aí da sua vida. É como se o Senhor estivesse dizendo, você precisa cumprir o princípio para viver a promessa. Porque a honra... Porque os princípios são irrevogáveis e a honra é um princípio. É um princípio dele, né? É tão sério, a gente como cristãos e qualquer um, né, que esteja aqui nos assistindo, a gente precisa entender como é sério, como é forte esse princípio da honra. E a honra, ela gera honra. E aí ele trouxe isso, eu não aceitei, mas eu a amava. Deus sabe que eu a amava. Eu dizia para todos que eu a amava. Eu já tinha ido a ela várias vezes, eu tinha pedido perdão, eu a perdoei, eu a amava, mas eu não entendia e eu não praticava a honra, o princípio da honra na vida dela. Então, e a gente eu pode afastava entender, de mim, né? Perfeito isso. E a gente pode entender também o seu contexto familiar. Porque um contexto familiar de muitos filhos homens e 2 meninas já traz essa... Eu nem conheço, né, a sua história familiar, a sua grade familiar, mas a gente começa a perceber que havia ali um amor, um carinho pelas meninas, né? De uma forma especial, havia isso, e acabava que vocês disputavam a atenção da família. Uma queria ser mais amada, a outra queria ser mais amada. Eu não sei nem o que... Não sei se é isso, mas a neurociência, a psicanálise, eles trazem isso para base. Tudo tem a ver com aquilo que a nossa criança entendeu. Isso. Da forma que a sua criança entendeu. Talvez eu deveria ser só a filhinha amada. Por que ela quer o meu lugar? Eu cheguei quase 5 anos depois dela, né? Tá então entendendo? Começou a partir daí. Então é aquela coisa, por que eu tomei? Por que agora eu não sou mais a única filhinha? Isso. Agora tem alguém para disputar o lugar comigo. E isso é muito forte, sério, mulher, que você que tá aí com a gente. Eu quero até mandar um beijo, inclusive, para todas vocês que estão aí online. Vocês são especiais demais, gente. Obrigada por estar aqui com a gente nessa mesa tão linda, né? Nesse papo tão gostoso. E isso é tão sério, essa questão da honra, né? Muito. Porque às vezes no meio da igreja é isso. Olha, quem já tá... Não, ela é a filhinha do papai, a amada do papai. Aí quem chega traz uma ideia de que se você não souber ressignificar e entender muito bem quem você é e o seu papel ali no corpo, você se sente ameaçada e você rejeita. Isso. E quando você rejeita, você incita o ódio, a inveja, a ira e quebra princípio, que é um princípio irrevogável, que é o princípio de honra. Lá em Romanos 13, 7 vai dizer, né? Dai a cada um o que lhe é devido. Isso. Dai tributo
a quem tem direito, né, ao tributo, dá imposto a quem tem imposto, temor a quem tem temor, mas a quem honra, honra. Ou seja, a honra, ela é um princípio de você entregar para alguém aquilo que é dela de direito. Isso. Então, não é se você gosta, não é se você simpatiza, hein, mulher, você que está aí assistindo a gente, não é sobre isso. Eu fui com a cara dela, então vou honrar. Não, isso aí é empatia, isso aí é gosto, é simpatia, afinidade. Honra, você dá a quem tem, porque é de direito. E quem recebe mais é quem honra. E eu vou te dizer, missionária, só dá honra quem tem honra. Desse jeito. Se você não tem como dar. Então o Senhor, ele começou a ministrar muito forte no meu coração. Filha, você tem muita honra para dar. Comece a dar essa honra que você já dá a todas as suas amigas, às suas parceiras de leitura, que você dá ao seu pastor, a honra que você dá aos seus irmãos de sangue. Você precisa dar essa honra também à sua irmã, à sua única irmã de sangue. Eu não entendia isso. Eu usava essa estratégia de afastamento, de rejeição, para me proteger, para eu não sofrer. Um mecanismo de defesa. Eu utilizava isso. Então, só que eu estava ferindo o coração dela muito mais do que com palavras. A gente fere o coração de uma pessoa com a falta de honra. Quando eu fazia muitas coisas em minha casa e nunca a convidava, já com esse receio de haver um problema, de haver uma discussão, de haver um desconforto, e você machuca o outro muito mais com a sua desonra do que com as suas palavras. E nesse ano de 2020 o Senhor começou a mexer muito forte no meu coração, mas como eu falei, eu não aceitei escrever. E aí passou o tempo. Ano passado, 2023, nós realizamos o primeiro encontro das parceiras de leitura, em março, na Igreja Batista Central. E ali eu recebi uma profecia do Senhor, onde o Senhor dizia para mim: filha, eu tenho coisas muito maiores para realizar em tua vida, aceita. E aí eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito contente, chorei muito na hora daquela profecia. Geralmente. Isso foi no sábado à noite. Na segunda-feira eu fui fazer meu momento ali de devocional com Deus, sozinha na minha casa, e fui clamar. E eu disse: Senhor, eu quero viver esse tempo novo, eu quero viver essas coisas maiores. E eu comecei a sonhar. Ele disse: sonhe, filha, sonhe, me peça coisas grandes, que eu sou o Deus que posso fazer coisas grandes. E aí eu disse: Senhor, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo no ministério. Aí ele disse: agora chegou a hora da transformação. E novamente ele me deu aquele chamado e eu comecei a chorar muito. Mas qual foi a minha surpresa, Tami? Eu já estava vivendo esse processo de honra, só que eu não sabia que eu estava vivendo. Né? Eu já estava vivendo, na realidade, um processo de obediência ao Espírito Santo. Em janeiro de 2023, antes desse encontro, ele me deu um comando na minha casa. Então, eu digo para você, mulher, eu sou uma mulher que hoje é prova viva de uma mulher que já reclamou muito de viver dentro de casa. Já trabalhei, sou formada em letras, né, com inglês, já trabalhei em muitas escolas, Redan, contratos, né, CRAS, quase 4 anos no CRAS, queimadinha. Mas eu sempre resmunguei do estar dentro de casa. E Deus sempre me colocou no ambiente de dentro de casa, onde Ele queria me tratar, onde Ele queria trazer o ministério, reafirmar meu ministério, tudo foi a partir de dentro da minha casa. E nesse dia, em janeiro, eu estava lavando os meus pratos e ia receber um pessoal à minha casa, e ele disse: convide hoje as suas sobrinhas para estarem tomando banho de piscina aqui no condomínio onde você mora. E eu digo isso porque já fazia o quê? 4, 5, talvez 6 anos que a minha irmã não ia na minha casa. Nós moramos as duas na mesma cidade. Quando é que nós nos víamos, irmã Carlinha? Nós nos víamos quando a minha mãe marcava encontros e almoços de família. Essa era a nossa realidade de vida. E como era a relação de vocês lá? Muito pouca, né? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Passou como disso. Duas estranhas. Não tinha como ter mais. Todos tentavam, né? Infelizmente, a desonra na nossa vida, ela vai afetar não só nós. Ela vai afetar todo mundo que está ao nosso redor. O rastro da desonra, ele é terrível. Fica todo mundo cheio de dedos, isso, né? E isso dentro da igreja também. A gente tem que estar atento, profundo, porque isso dentro da igreja pode causar um mal terrível. O que você pode fazer dentro de todo o corpo de Cristo por sua falta de honra. Então, isso feriu, isso magoou muito a minha família. Todos, e todos ficam numa situação muito difícil, porque não querem agradar as duas, porque amam as duas, mas acaba tendo, muitas vezes acaba tendo aqueles partidos, né? Porque vê a situação. Então eu aceitei esse comando do Senhor, mesmo sem entender nada. Eu quero aqui fazer uma ressalva ao meu esposo, né? Homem de Deus, homem de oração, que me sustenta o meu ministério em oração. É ele dentro da minha casa, ele que está nas madrugadas lá, muitas vezes mais do que eu, clamando por nossa família de joelho. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo: convide hoje as suas sobrinhas para estarem tomando banho de piscina em sua casa. E eu disse: Deus, oxe, que loucura.
Eu estou ouvindo isso aqui. Minha irmã tem anos que não vem na minha casa. Eu vou convidar as minhas sobrinhas para tomar banho de piscina. Aí fui falar com o meu esposo. Estava fazendo um almoço para aguardar visitas, né? E aí falei com o meu esposo. Ele disse, já ligou? Ele é assim, gente. Ele disse, você já pegou o telefone, já ligou para sua irmã? E eu liguei. E qual foi a minha surpresa? Ela aceitou de bom grado, levou. Quando Deus dá um comando, ele já trabalha lá, Ele trabalha já cá. é incrível isso, como É ele vai preparando todas as coisas para nós. Tudo. E aí eu lembro que eu disse a ela, olha, irmã, à tardinha eu vou levar suas filhas em casa, não precisa vir buscá-las. Quando foi umas 5:30 da tarde, o Espírito Santo disse, chama ela para tomar café aqui na sua mesa. Eu disse, amor, o que é isso? Ele disse, só obedece, vai obedecendo. E eu não entendia. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo que obediência é um passo de fé, um passo de decisão. Aleluia. A gente não precisa saber tudo o que vai acontecer, porque Deus ele não permite que a gente saiba de tudo. Ele é um Deus de surpresas, é um Deus lindo. Ele vai nos dando a porção na medida que a gente vai suportando. Mas tudo que Ele quer de mim, de você, Tami, é obediência a Ele. Aleluia. E aí ali começou o nosso processo de cura, nosso processo de honra. E eu quero dizer para vocês algo muito importante. E eu sei que o Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo ele muito forte aqui conosco, né? Honra, ela fala muito de mesa, de aceitar na mesa. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós não gostamos de alguém, não queremos esse alguém perto, é o quê? Eu não quero você na minha casa. Não aceito você na minha casa. Jamais vou convidar você para tomar um café na minha mesa. E foi ali, sem eu ter ainda essa noção exata. Eu apenas obedeci. Mas foi na mesa da minha casa, na minha mesa de jantar, que começou o meu processo de honra com a minha irmã. Aleluia. E eu não sabia. E aí nós nos vimos em fevereiro, outro momento de honra de família. Ele disse, convide toda a família da sua irmã. Convidei, estiveram conosco. E aí em março ele trouxe essa palavra. Então quando ele trouxe essa palavra para mim em março, disse, filha, chegou a hora da sua transformação. Eu estou contigo. Eu tô aqui pensando, meu Deus, eu te interrompo. Porque são várias chaves assim que aí. O Senhor vai trazendo aí. Você vai falando aí, o Senhor lembra, filha, disso? Eu, sim, pai, eu estou aqui anotando algumas coisas. Mas que testemunho louvável, né? Eu louvo a Deus por isso, porque é um desatar sobrenatural quando a gente obedece ao Senhor. Eu passei por muitos processos de obediência e um dos processos assim que o Senhor falava claramente comigo foi assim, o Senhor disse assim, eu quero você totalmente dependente de mim. Eu achei aquilo o máximo, porque eu não sabia, né, o que era. Eu falei, uau, totalmente dependente do Senhor, que coisa maravilhosa. Quando eu fui ver o que era, eu falei, eu vou morrer, Senhor, agora eu morro. E aí a gente percebe que essa dependência, ela faz parte do nosso chamado. E sem isso a gente não vive. Quando você falou de dentro de casa, eu sou aquela dona de casa com amor, com prazer, eu amo estar em casa. Hoje eu sou formada em administração, a gente administra alguns negócios, trabalha, né? Eu trabalho com meu esposo, mas o meu prazer quando eu estou em casa, fazendo comida, lavando as coisas, arrumando as coisas deles. Então isso para mim é o meu ministério, onde eu me encontro. E Deus me devolveu esse amor, porque eu não tinha mais. Eu sempre trabalhei também em áreas administrativas, com pessoas, com empresas, com lugares. Inclusive, eu fiz administração para trabalhar só, numa sala fechada, eu e Deus. Eu não queria muita agonia de relacionamento. E Deus me chamou para relacionamento. Deus me chamou para amar pessoas. Deus me chamou para pastorear pessoas. E eu disse, Deus, como assim? E hoje é o que eu mais amo, é estar com pessoas. É estar na mesa, é estar em comunhão. Amém. É estar ali cuidando da minha casa. Eu lembro quando Deus ele me tirou do tradicional e falou assim, eu quero que você cuide dos seus, da sua casa. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque a gente não espera, né? Verdade. A gente olha para nós assim e fala, tem certeza, Senhor? Estou tão bem aqui. Mas isso é lindo, Kali, que você falou, porque o Senhor nos tira da nossa zona de conforto para nos mostrar que tem um outro lugar que a gente não conhecia nele, que a gente pode viver. É verdade. Que coisa mais maravilhosa é quando a gente decide, mulher, você que está aí, obedecer a Deus sem entender. Caminhar e dizer, Senhor, eu quero cumprir os princípios. Quais são os princípios? Gratidão, honra, comunhão, abandonar nós mesmos para deixar o Senhor ter lugar em nós. Eu falo isso com muita naturalidade hoje. E eu digo assim, Senhor, hoje não vivo mais eu. Amém. Mas é o Senhor quem vive, porque eu não faço o que eu quero. Aleluia. Eu não vou para onde eu quero. E isso de mesa é tão forte, Kali, porque quando Jesus ele coloca Judas na mesa,
Judas não merecia estar na mesa aos meus olhos, aos seus olhos. Aos olhos humanos. Mas né? Jesus estava dizendo, filha, ele é mais um filho. O que ele faz em relação a mim não muda aquilo que eu sou em relação a ele. E o que eu sinto por ele, né? Nossa, gente, Deus é lindo, se ele tivesse né? se arrependido, o Senhor teria perdoado. É Ele isso. teria salvação. Mas a grande questão é, a gente quer julgar quem pode sentar na mesa pelo nosso achismo. Mas o Senhor está dizendo, a mesa é para todos. E você deve honrar, né? E você deve honrar Honrar quem tem todos, honra. né? E você tem que Que ter coisa honra em si poderosa. mesmo. E aí eu continuei esse processo, mas eu não tinha ainda terminado o meu livro. Entendeu? Mesmo em março, abril, mesmo vivendo já momentos à mesa com ela, momentos de muita alegria, né? Eu digo sempre que quem conhece a nossa história ao pé da letra, quem nos conhece há 20, 30 anos atrás, sabe a profundidade do que eu estou falando, né? A nossa família é quem mais está sentindo, o testemunho é claro na vida deles, E faz o bem pra brilho todo no mundo, olhar né? é contagiante, o que eles têm vivido com esse testemunho é contagiante, a transformação que Deus está fazendo em toda a nossa família, em toda a nossa parentela. Glória a Deus. E aí, como eu disse, eu não tinha escrito o livro ainda. E aí, em junho, mais ou menos, o Espírito Santo falou comigo, filha, escreve o capítulo. Eu já tinha escrito agradecimento, dedicatória, conclusão, referências bibliográficas, tudo, menos o capítulo da honra. E a editora, né, quando a gente entra em contato com a editora, claro, a editora vai fazer aquela pressão porque ela quer publicar o seu livro. E eu dizia, Deus, eu não tenho condição. E aí eu lembro que um dia eu fiz uma oração e disse assim, Deus, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo, eu estava muito corrida, muitas leituras com o grupo de leitura, muito ativismo, né? Que a gente às vezes se envolve em tanto ativismo na Exato. igreja e pouco Deus, pouco Jesus, né? Na nossa Exato. vida pessoal. Muita igreja, muito ativismo. E ele quer vida no altar também, vida de devocional com ele. E eu disse, Deus, eu preciso de um tempo para terminar de escrever esse livro. E aí, qual foi a minha surpresa? Ele me levou a um hospital, né? Em junho, meses de junho e julho, ano passado, eu fiz 3 processos de cirurgia renal. Eu tomei 3 anestesias geral em 2 meses. Né? Um cálculo renal que quase me levou mesmo assim, ao fim. E foi ali dentro do hospital que ele levou a minha irmã a cuidar de mim dentro do hospital. Eu nunca imaginava uma coisa dessa. Ele me levou ali a ver e a sentir na pele um amor tão grande que ela tem por mim. Te amo, viu, irmã? Te amo muito, muito, muito. Ele começou a dizer, filha, olha aí, a tua irmã. Eu estou te entregando a tua irmã de presente para você. Aleluia. Você já tem essa irmã. Você só não tinha descoberto ainda o caminho certo de chegar ao coração dela. Porque a gente quer ser amado, Tami, a gente quer ser respeitado, mas a gente não quer fazer o mesmo. A gente não quer honrar as pessoas. Né? Na primeira oportunidade, a gente desonra as pessoas com muita tranquilidade. Pessoas marcam um compromisso conosco e, de uma forma muito fácil, descumpre esse compromisso e não entende que isso é desonra. Né? Tudo na nossa vida diária fala disso. Né? Você coloca o outro acima você faz um compromisso com alguém, aí muito facilmente você coloca outro na frente, você prioriza mais o outro porque é meu amigo. Não, Deus quer que a gente honre as pessoas. E foi ali dentro daquele hospital, Deus me levou a ver na prática que eu já tinha uma irmã maravilhosa. Eu tinha uma irmã que eu pedia a ele sempre, eu dizia, Senhor, eu quero ter uma irmã. E eu já tinha essa irmã, eu só não tinha ainda descoberto o caminho de chegar ao coração dela. Então ela cuidou de mim. Ela cuidou de mim nos processos cirúrgicos, ela cuidou de mim dentro da enfermaria do hospital. E é um amor que, sabe, o que a gente tem colhido, Aleluia. Só o céu, eu tenho dito isso, só o céu explica o que nós temos colhido na presença de Deus. E Só o céu. isso aí é um fruto do seu secreto com Deus. É o fruto do você deixar Deus trabalhar. Isso. Porque às vezes essa mulher está nos assistindo e ela pode dizer assim, então amanhã eu vou correr atrás de fulano, de ciclano, vou pedir perdão, vou fazer, vou tentar. Amém, é válido. Mas o que é que você precisa entender? Que o processo começa com você e Deus. Deus primeiro, ele pega a gente no quarto, no secreto, e ele começa a nos mostrar aquilo que a gente acha que na verdade a gente não é. E aí ele fala assim, olha, você não é tão boa aqui não, hein? Isso aqui tá precisando dar uma ajustada. Olha, você não é tão correta como você acha que é, não. Isso aqui você errou. Ei, às vezes você não é invejada, não. Você é invejosa. Ó, preste atenção nesse detalhe. Então Deus vai ajustando a gente, apertando, apertando, apertando. E chega uma hora que a gente começa a liberar o azeite dentro do nosso quarto. E aquilo dali vai nos dar a manutenção para continuar.
Isso. E aí o Senhor vai trazendo novos processos e aí chega o ponto de romper com aquilo que é uma trava que impede de avançar. Porque se você não libera perdão, você não avança. Se você não tem uma honra a alguém que merece honra, você não avança. Não avança. Se você tem medo do futuro, de lugares mais altos, se você tem traumas, rejeições, complexos, etc., você não avança. Então chega um momento do rompimento que Deus fala assim, olha, agora chegou a hora. Então agora você precisa virar, desatar, né? Isso aí. Vamos virar esse capítulo. Virar. É isso. Esse capítulo precisa ser desatado. E eu sinto isso muito profundamente na minha vida ministerial. Aleluia. Eu sempre digo que eu sempre agradeço a Deus pela misericórdia e a graça dele em minha vida, né? A família que ele me deu, uma família toda cristã, todos os meus filhos são cristãos, estão todos no caminho do Senhor, mas eu sentia que Deus tinha algo mais para mim. Isso. E que ele não trazia esse algo mais, não porque ele não é um Deus bondoso e amoroso. Ele tem bênçãos maravilhosas para mim, para vocês que estão nos assistindo, mas é que a gente é que trava muitas vezes essa bênção. Exato. Com a nossa indisposição de mudar, né? A nossa teimosia, o nosso orgulho, né? Na minha vida foi o orgulho que falou mais alto em todo esse processo. Sempre o orgulho. Sempre o orgulho, né? Esse orgulho que nos coloca numa posição ruim, terrível, né? A gente não aceitar o processo. E aquela assim, fala, Kali, é aquela fala assim, mas foi ela que errou. Isso. Eu nunca fiz nada, eu sempre tratei muito bem. Mas às vezes o Senhor está chamando você, mulher, para o perdão. Você, mulher, para a mudança. A questão toda da honra é que não é sobre aquilo que nós vemos, é sobre aquilo que nós vamos alcançar em Deus no futuro através de uma atitude de obediência no presente. Isso, Porque se você não entende quem você é e aquilo que Deus te chamou para ser, você nunca vai liberar ninguém no mundo espiritual. Você nunca vai querer perdoar, você nunca vai querer honrar, porque você tá rasa, você quer só aquilo ali que você já tá vivendo e você tá satisfeita ou insatisfeita, mas decidiu continuar. E você veste eu vestia uma capa de santidade, de espiritualidade. Né? Tipo, sempre fiz tudo na igreja, líder de casais na igreja com meu marido. Fui líder de louvor na Igreja Batista há mais de 20 anos, nossa primeira Igreja Batista. Mais de 20 anos líder de louvor, tudo isso. Então eu vesti essa capa. Ela é que faz isso comigo. Ela é que me maltrata, né? Ela é que me distrata, que não me trata bem. Você louva também, cara? Louvo. A gente vai ouvir um louvor Olha aqui. Pra isso, olha o desafio. Coisa linda. Então, eu sempre vesti essa capa. E mais uma vez eu volto aqui a falar do meu esposo, é muito pontual nessas horas. Eu lembro que toda vez que eu falava disso nos nossos grupos de casais do MMI, né, que é o curso de Casados para Sempre, ele dizia assim, amor, você fala, mas você não é curada ainda em relação à sua irmã. No dia que você for curada, o seu testemunho vai ser diferente. Não vai ter peso, porque aquilo que a gente realmente vive na presença de Deus, hoje para mim é cura. Hoje, para mim, eu posso chegar em qualquer lugar e falar, né? Em 2020, o Senhor, nós vamos ter em breve, já quero dizer para vocês aqui, que em breve, dia 18 de fevereiro, domingo pela manhã, o nosso grande lançamento oficial desse livro na Igreja Batista Central, tá? O culto pela manhã. E em 2020, o Senhor me mostrou exatamente como seria esse dia. E eu não aceitei, porque eu disse, eu não vou, Senhor, falar das minhas mazelas, falar dos meus defeitos para as pessoas que estão ali. E ele disse, mas vai ser dessa forma. E foi quando eu não aceitei. E hoje, para a glória de Deus, eu digo, eu posso chegar em qualquer lugar, com qualquer público e falar do que eu tenho vivido, porque é real. Então, a gente precisa ter essa vivência de honra, sabe? Há pouco tempo nós ouvimos um pastor aqui de Feira de Santana, ele dizia assim na pregação. Como é que eu posso dizer? Ele disse assim, a gente não pode conceber o fato de você ser um cristão, está na igreja há 40 anos, você tem vários cargos na igreja, você lidera, e você não fala com seu irmão, com a sua irmã há 20, 30 anos. Aquilo foi, eu escrevi, porque eu vou falar disso no dia do meu lançamento. Aquilo era o que eu vivia na prática. Muitos anos de crente, eu sou crente desde pequenininha, batizada, né, firme na igreja, firme no evangelho, mas eu vivia uma história de desonra na minha vida. E eu deixo esse alerta para nós nessa tarde, para nós, você mulher, você homem que está assistindo esse podcast. Deus não quer ver os seus títulos, o que você faz na igreja, se você é líder de ministério, se você não é líder, o que Ele quer é o coração, né? Ele quer mudança de atitude. Então, quando você diz assim, não é só decidir honrar, mas eu digo assim, tem que ter um primeiro ponto, uma decisão de querer mudar.
Você tem que aceitar isso. O primeiro passo é esse. É aceitar obedecer ao Senhor. Né? A consciência de que você é pecador, de que mesmo você estando lá num alto escalão na igreja, digamos assim, você está lá naquele púlpito, mas você vai ter que descer. Isso. E no reino de Deus é isso, né? A gente tem que descer para crescer. A escada no reino de Deus, ela é o contrário, né? A escada do mundo é subir os degraus para cima, né? Para alcançar prestígio, honra, aplausos, né? Likes. Não, no reino de Deus, eu sempre digo às minhas parceiras de leitura, no reino de Deus é o contrário. Quanto mais a gente desce os degraus, mais a gente é glorificada, mais a gente é exaltada pelo Pai, né? Quem nos exalta é Ele. Não é o público, é lindo é isso. Ele que nos coloca no lugar de honra. E a honra, tenho certeza, a honra gera honra. Eu já tenho vivido aí um ano de honra em relação à minha irmã. Coisas inexplicáveis que só o céu explica. Eu vivi o ano passado, que eu chorei e dizia, Deus, eu nunca imaginei que eu fosse receber isso. E como é que a gente faz, Kali, para essa mulher que está aí? Eu estou me colocando no lugar das nossas ouvintes, né? Como é que a gente faz? Eu discipulo muitas mulheres, a gente aconselha e a gente traz ali sempre algo. E o que eu escuto muito é que às vezes um lado quer muito e o outro lado não quer tanto, né? Então, como que você falaria para essa mulher? Por exemplo, olha, eu quero muito ser amiga de essa pessoa, eu quero honrá-la, mas eu sinto uma trava, eu sinto um bloqueio, eu sinto algo que ela não libera isso para que a gente possa se relacionar. O que eu faço em relação a isso? Olha, o que essa mulher vai fazer? Isso é muito sério, né? Eu já ouvi tanto isso, que eu acho que eu vivi isso na minha vida, né? Porque quando o Senhor me trouxe esse chamado em 2020 para escrever esse capítulo, eu digo, Deus, eu vou honrá-la. E se ela não aceitar? E se ela me virar as costas? Se ela me tratar mal? A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, para vocês que estão nos assistindo, a honra é um processo pessoal. A honra é um processo nosso. Somos nós e Deus. A honra, ela não fala do outro. A honra fala de quem nós somos em Deus. Então, foi a primeira consciência que eu tive nesse processo e eu aceitei, que ele disse, filha, o processo é seu. O processo não é da sua irmã. Da sua irmã cuido eu. O processo é seu. Eu quero que você seja transformada. Eu quero que você aprenda a honrá-la, independente dessa honra voltar para você ou não. Mas eu quero dizer para você, Tami, nessa tarde, para todas, que a honra geralmente, ela gera honra. É verdade. Não tem como a honra gerar desonra. Ela gera honra. Mas esse processo meu começou com muito medo, porque quando eu fui até a minha irmã para contar tudo como porque aconteceu... Porque dá aquele medo, né? Você fala, e aí, como é que vai ser? Não, por exemplo, no dia que eu contei para minha irmã, todo esse processo, acredito que ela vai estar ouvindo aqui esse podcast conosco, foi no hospital. Ela estava com a sogra em coma no hospital, quase 7 meses. E eu chamei a minha equipe parceira de leitura e digo, meninas, orem comigo. Eu estou em desespero agora. Eu fui para aquele hospital trêmula, porque ali eu iria conversar com ela, explicar todo o processo do livro para minha irmã. E o Espírito Santo disse para mim, ela precisa validar esse processo. Amém. Esse livro só desceria, já estava todo pronto, mas ele só iria descer para a editora se ela validasse. Deus faz dessas coisas. Mas eu fui com muito medo, porque tanto eu poderia receber dela honra, gratidão, atenção, afeição, como eu poderia receber coisas ruins. Você não pode mandar na vida do outro. Você não tem o poder de determinar a atitude do outro em relação a você. Você só tem o poder de decisão de você decidir ser melhor, de você obedecer a Deus e aceitar. Então eu fui muito trêmula para aquele hospital naquela tarde. Eu estava tentando um momento de conversa com ela e ela sempre cuidando da sogra. Ela disse, Kaline, o momento é hoje. Eu estou aqui no hospital até 8 horas da noite. Você quer vir para cá para o hospital? Foi desse jeito. Eu não sei, mulher, como vai ser o seu processo, né? Se você vai só colocar a pessoa numa mesa, a pessoa vai te receber muito bem, vai te tratar bem, vai dar risada para você, ou se você vai ter que viver isso. E ali eu contei para ela tudo o que aconteceu ao longo desse tempo, desse livro. E não foi fácil, sabe, Tami? Não foi fácil. Foram quase 3 semanas de um silêncio da parte dela. E eu pedi a ela, né, para quem for adquirir nosso livro, o primeiro comentário do nosso livro é o comentário da minha irmã, tá aqui na orelha do livro, é o primeiro comentário, é o dela. Ela validando, mas isso demorou quase 1 mês, eu com o livro todo pronto para ser publicado e nada. Aquele silêncio, que eu disse, Deus, que silêncio mortal, o que é isso, Deus? Mas ao mesmo tempo, eu volto e digo, quando a gente
obedece, Ele nos dá essa paz. Ao mesmo tempo eu dizia para meu esposo, eu estou em paz, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Ele é quem valida todas as coisas, mas eu precisava do aval dela. E para a glória do Senhor, depois de quase um mês, um dia em minha casa, 11h30 da noite mais ou menos, ela me mandou o comentário dela e disse, e está aqui o primeiro comentário do livro. Ela valida o meu livro. Ela diz, é isso mesmo, sabe? Que lindo, irmã, chegou a nossa hora. Então, eu vivi esse processo de honra de volta. Mas eu não posso afirmar para você com toda a convicção que todas as vezes que a gente for honrar uma pessoa, ela vai devolver essa honra dessa forma. E a gente nem pode esperar. Não pode. Porque Jesus, como a gente estava falando, né? Jesus coloca 12 na mesa. Isso. Jesus não esperava a honra de volta de nenhum deles. Jesus só entregou aquilo que ele tinha. Porque cada um dá o que tem. E aí cada ele um foi traído. O que teve. E ele foi traído por alguém que nada mais, nada menos, alguém que convivia com ele, que via os milagres, que tinha o afeto dele. Como a gente queria, né, hoje ele poder. Decidiu trair. Poder, isso. E Jesus precisou fazer alguma coisa? Não. Ele mesmo se matou. Isso. Mas se ele tivesse ele mesmo buscou o destino dele, né? Se ele tivesse devolvido honra, se ele tivesse entrado pela rota do perdão, do arrependimento, talvez teria salvação. Claro, com certeza. Então cada um decide aquilo que vai entregar. Isso. Você só entrega o que você tem. E honra fala muito também daquilo que você vê no outro. Porque como que eu vou dizer, nossa, que mulher de Deus, que mulher linda, se eu não for? Eu não consigo ver no outro aquilo que eu não tenho. As características que estão dentro de mim é aquelas que eu consigo ver reproduzidas no outro. Isso. Então, se você não consegue honrar, se você consegue olhar para o outro como um intimidador, como alguém que está ameaçando o seu lugar, que está te tirando de uma posição que de repente você acha que tem, é porque você verdadeiramente não sabe quem é. Porque quem sabe quem é não tem dificuldade de reconhecer quem o outro é. É isso. Então, é muito profundo, então né, é esse o conselho que eu deixo, né? Tome a iniciativa, decida honrar e confie em Deus, porque Deus é que vai nos dar a oportunidade certa, ele promove o encontro certo, ele promove o local certo. Muitas vezes os lugares mais inusitados é onde ele promove para dizer assim, agora vai lá e faz o que eu te mandei fazer. Ele faz dessas coisas, mas ele garante. Mas não honre esperando honra em troca. Isso. Honre porque é o seu dever como cristão, é o nosso dever como cristão, honrar o outro. E falar em honra, Carla, eu quero até fazer vamos dizer assim, uma pausa aqui rapidinho para a gente falar dos nossos queridos parceiros, né, que tem nos honrado. Honrado, assim, a pregação da palavra de Deus. Deus, quando Ele nos deu esse projeto aqui, por obediência ao Senhor, nós estamos aqui, o Senhor falava comigo claramente, filha, eu quero erguer um altar de adoração naquele lugar. Glória e eu não entendi de cara, porque eu falei, meu Deus, por que assim um altar de adoração? E o Senhor dizia, aqui na Praça da Matriz, onde mulheres se prostituem, onde mulheres sofrem, onde mulheres são tão menosprezadas, é onde eu quero erguer um altar de adoração para que o Evangelho transforme. Né? Então, eu sei que é uma coisinha bem pequenininha daquilo que o Senhor vai fazer, que será muito maior. Aleluia. Eu quero mandar um beijo, uma bênção, um abraço, né, para nossos queridos parceiros. Vou começar falando da Maria Óticas, que são incríveis, gente. Vocês podem estar fazendo exames lá, óculos de sol, óculos de grau, elas são maravilhosas. Também quero falar da Bálsamo Parfum, né? Meu esposo, um beijo para você, amor. Obrigado por tudo que você tem nos ajudado, que tem sido uma bênção. Então sigam lá, Bálsamo Parfum, maravilhoso, perfumaria, nutracêutico e nutricosméticos. Baterias Positiva. Quero até mandar um beijo pro nosso amigo, né? Que hoje é aniversário dele. Feliz aniversário, amigo. Que Deus te guarde, Helder, em nome de Jesus. Né? Raniele Duarte, estética, massoterapeuta maravilhosa, e Tainá Design, gente. Uma pessoa incrível, trabalha com tanto amor a Thay. Design de sobrancelhas, cílios, ela é um amor em pessoa. Então, um beijo para vocês, que Deus os abençoe. Amém. E a gente está chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, porque foi um papo tão gostoso que eu não vi passar. O Espírito Santo de Deus estava aqui o tempo todo, está aqui o tempo todo ministrando e queimando o nosso coração. E para a gente finalizar, a gente vai deixar para você Romanos 12, né? No versículo 10. Isso. Que fala assim, o amor não faz o mal. Não, 12, 10. Dedique-se, né? Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Ou seja, prefira dar honra ao seu próximo
e coloque ele num lugar sempre acima de você. Porque assim você vai conseguir, primeiro, dar honra a quem tem, ganhar o coração dessa pessoa e com certeza vai colher aquilo que você vai semear na vida do outro, não é verdade, Kali? Verdade. É isso mesmo. E honra, gente, olha, outra coisa muito, muito pontual, tá no nosso livro, fala, né? Honra fala de quem você é, principalmente na ausência do outro. Isso é muito sério. Foi aí onde o Espírito Santo me pegou com jeito, muito jeito, foi aí. Porque não era só uma questão de eu não trazer a minha irmã para a minha mesa. Era uma questão do que eu era, como eu a tratava na ausência dela. Tem gente que acha que honra é bajulação. Não. Tem gente que acha que honra é você estar ali na frente do outro. Eu vejo muito isso dentro da igreja, infelizmente. Mas é isso. Mas quando a pessoa dá as costas, a faquinha apontada, a gente tem que ter, tá lá. É isso. Eu tenho ministrado isso muito ao coração das minhas parceiras. Forte. Como a gente precisa aprender a honrar as pessoas na ausência. Né? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa na rede social e acha que por ela estar em outro estado, outro país, a gente pode, né, descer o verbo, falar e julga, né, por julgar alguém que não conhece. E falar. E a gente esquece que existe um Deus que vê todas as coisas, que sonda corações, né? Então, muito sério isso aí. Que a gente aprenda a honrar. Então, trazendo assim para você, né, hoje, você que está aí com a gente, entenda primeiro quem você é, saiba honrar a quem tem honra, né? E não se preocupa. A verdade é que cada um sempre vai colher aquilo que tem plantado. É verdade. E você vai colher aquilo que você tem plantado. Só não esqueça de uma coisa: Deus te conhece por dentro. Deus sonda o teu coração. E para você ter acesso a lugares mais altos, a lugares mais profundos, quando eu falo alto, eu não estou falando de altitude, eu estou falando de profundidade. Mas para você ter acesso a lugares em Deus que vai fazer você mudar a sua vida, mudar a sua mentalidade, avançar para o propósito, você vai precisar entregar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou seja, dar a honra a quem tem, o prestígio a quem tem, né? Devolver ao Senhor aquilo que é dele por direito, ou seja, o seu lugar no centro da sua vida, no centro da sua casa, honrar a sua família, honrar o seu filho, honrar o seu esposo, honrar a si mesmo, né? Tendo um olhar de amor para você, honrar quem está do seu lado, honrar uma pessoa que você não conhece, que está passando na rua e que você de repente não sabe que aquela pessoa passou, honrar alguém que está nas redes sociais e você julga por causa daquilo que você está vendo ali naquele momento. Eu quero dizer uma coisa: ninguém é um momento não te define. Um momento ruim nunca vai definir alguém, um momento bom nunca vai definir alguém. Então, traga hoje para o seu lugar de oração, mulher, essa palavra. Aleluia. Ore sobre isso, porque eu tenho certeza que o Senhor vai desatar um novo tempo e um novo ciclo sobre a sua vida, uma nova estação. Eu quero agradecer muito você, Kali, por estar aqui com a gente. Gratidão. É um banquete de conhecimento, uma graça muito especial. Eu sinto-me honrada, de verdade, em estar na mesa com Jesus, com você e com essas mulheres que estão conosco, viu? Muito obrigada, de verdade. Que Deus te abençoe e acrescente ainda mais a sua Amém, amém. Eu também só tenho gratidão, né? Amém. É gratidão e dizer para vocês, vamos aceitar, né, a nossa transformação de dentro para fora. Mostra o livro aí de novo, de Kali. Dentro gente, para quem fora, quiser adquirir o livro, chegou a hora da transformação. Vou deixar o arroba da Kali aqui. Isso, o link. Você que, isso, o link, lá, parceiras de leitura, parceiras de leitura. O link está lá na nossa bio. Você quiser adquirir, quiser estar indo também para o lançamento do livro, né? Vai ser maravilhoso. Isso. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar ainda mais ao teu Aleluia. coração. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe você. Amém. Que Deus te dê uma semana sobrenatural, cheia da presença. Aleluia. Eu profetizo que você será uma mulher de honra. Aleluia. E que você colherá daquilo que você vai liberar sobre a vida das outras que estão ao seu redor. Que você seja essa mulher de influência, Aleluia. Que faz a diferença onde você chega. Amém? Se posicione e receba de Deus a sua real identidade, a sua verdadeira identidade, para que você possa entender o outro e olhar com uma forma mais amável, uma forma mais empática. E que Deus te abençoe. Até semana que vem. Fica com Deus, fica com essa palavra e até mais.